Retornamos com uma boa noite. O assunto que trataríamos é o da Azaleia, e vamos tratar. É que o Baldi estava falando no que ele sonhou essa noite, com a presença do presidente da OAB, doutor Cláudio Lamáquia, doutor Antônio Carlos Baldi, Ricardo Silva e o vereador Adeliceu. A forma com que contaram a história das 800 demissões foi comovente. Eu fiquei primeiro com raiva, depois fiquei comovido. Digo, meu Deus do céu, o que o cara vai dizer para a mulher, para os filhos? 800 vagas é difícil, de Parobé absorver essas pessoas, vai ser muito complicado. Eu diria no estado, não. E é a sede da empresa onde ela nasceu, né? Esse é o fator emblemático de todo. Até o mercado, componente emocional. A empresa nasceu ali. O mercado regional tem como absorver em outras áreas. O problema é que tem um custo, né? Para você sair do trabalho fabril, produzindo sapato feminino, bolsa, etc e tal, para ir para a construção civil, tem um tempo, tem uma maturação, tem um custo. Então, esse é um problema. Mas tem agora, de novo, a sociedade vai pagar essa conta, porque tem o seguro-desemprego. Quem é que paga o seguro-desemprego? Todos nós que pagamos impostos, compramos arroz, feijão no mercado. Quantos meses as pessoas ficam recebendo? Até 5 meses seguro-desemprego, mas é um valor muito pequeno. Agora, imagina essas pessoas. Vamos pagar. Primeiro, eu acho que tem que fazer uma discussão sobre o ordenamento empresarial no Brasil, a questão da guerra fiscal, que é um problema, empresas saem daqui e vão para o Nordeste, aí depois tem problemas com a Azaleia é uma delas, tem problemas com mão de obra, tem a questão do comércio com a China. Eu acho que é o grande momento de pegar o exemplo da Azaleia e verificar como nós estamos negociando e deixando entrar calçados chineses de 5ª categoria aqui, e aí tem a questão da tributação no Brasil. E depois também alguma coisa nessa área. Estabelecer barreira comercial. Não estou propondo. Nós temos que liberar mercado. Não estou propondo. Nós temos que ter condições de comprar o que importamos e vender o que produzimos. Não há nenhum problema, desde que o vinho argentino, chileno e uruguaio paguem o mesmo imposto que paga o vinho brasileiro. Por que o vinho brasileiro paga imposto tão alto? Mas aí essa é a pergunta. O errado não está lá fora, o errado está aqui. É a mesma coisa chorar o subsídio europeu e americano na área agrícola. Nós temos que praticar o nosso. Pronto, acabou. É só botar o mesmo tipo de imposto de importação que paga IPI e ICMS. Pronto, acabou a história. Então, igualdade. Barreira comercial nunca. Para nisso nós estamos. Todos os países usam o mesmo mecanismo. Eles isentam de impostos o produto que é exportado. Ou seja, se o Brasil exportar sapato para a China, vai ter o mesmo tipo de isenção que os chineses têm quando manda para cá. E falar que o calçado chinês é porcaria, talvez ele fosse há 5, 8, 10 anos atrás. Hoje é um calçado de qualidade muito boa. Eles aprendem muito rápido. Quem tem que dizer se é bom ou ruim é o consumidor. Ricardo. Eles têm 2 ou 3 na China, linhas de produção. Tem empresário brasileiro fazendo sapato na China, exportando para cá. Nós temos muitos empresários aqui. Muitos empresários que se instalaram. Vamos pegar o que o Paulo está fazendo. Por que estão fazendo isso? Porque a nossa carga tributária aqui é altíssima. É claro. É uma das maiores cargas tributárias do mundo. Por que eu tomo vinho chileno e vinho argentino? Se o nosso vinho está melhor do que sempre. Muito simples. Porque aqui se paga 48,5% de imposto do vinho. 51%, para ser mais exato. Pegar o vinho de mesma qualidade, o brasileiro vai ser mais caro. Por quê? Porque tem mais carga tributária. Mas sobre o calçado da China, o pior é que não pode esquecer que tem 2 ou 3 linhas de produção. Tem um calçado chinês, como diz o Ricardo, de boa qualidade, mas também tem o chamado fake, o falsificado, que é mandado para os países do terceiro mundo, em desenvolvimento, sei que lá, com marcas famosas, mas continuam falsificando calçados na China, como continuam falsificando no Brasil. Nova Serrana, em Minas Gerais, é a capital da pirataria no Brasil. E isso nós não podemos tolerar. Adeli, é verdade, eles falsificam sapatos e põem a marca dos nossos aqui do Vale dos Sinos. Bom, é impressionante isso. Por exemplo, grifes na camisa, Adidas, Lacoste, isso aí tu mantém o padrão de qualidade e tu trabalha com a licença do fabricante.
Tem grife, até porque a Adidas, tem grifes aí que não fabricam a Adidas nada. não existe. Só tem a grife. A Adidas não existe. A Adidas tem a marca e a produção. A Coca-Cola não existe. Não. Existe fabricante. Nós temos a marca e a tecnologia do produto. É a propriedade intelectual, que ele aluga, vende. Eles terceirizam a fabricação. A OAB tem posicionamento com referência a OAB Nacional? Não, e a OAB no Rio Grande do Sul também, nós temos manifestado. Aí é uma questão que eu quero perguntar, a OAB Nacional tem orientação, Brasil, e as OABs regionais? Não, cada OAB em cada um dos estados, ela tem a sua autonomia administrativa. Pode política, se contrapor à nacional? Seguramente, seguramente. As posições da ordem, elas não são fechadas, né? Nós temos posições dos estados, mas normalmente nós temos trabalhado muito nesses últimos tempos no consenso, né? Nós nos reunimos de tempo em tempo, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, um colégio de presidentes, de todos os presidentes de OAB, isso, de todo o país, de todos os estados, e dali nós tiramos algumas diretrizes básicas. Essa, com relação à carga tributária, ela é um ponto que hoje ele é pacífico no âmbito de toda a OAB, né? Nós temos uma carga tributária no nosso país das mais altas do mundo, e em contrapartida não temos serviços públicos básicos contraprestados, né, como precisamos. Vamos lá, tu agora há pouco, na abertura do programa, Paulo, falavas na questão dos presídios, né? Vamos falar dos presídios, vamos falar da área médica, né? A situação médica no estado do Rio Grande do Sul hoje é uma calamidade, é um absurdo. Experimentem os senhores, busquem os senhores um atendimento médico de urgência. Ontem ainda uma pessoa me relatava na UAB, né? Uma senhora, né, de 80 anos que passou 48 horas sentada numa cadeira numa emergência. Uma pessoa que está com câncer, 80 anos. Quer dizer, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso tem que ser atacado pelo Estado, isso tem que ser visto pelo Estado, né? Com prioridade absoluta, né? Nós temos que olhar isso, a União Federal, os estados, os municípios, nós temos que olhar para a saúde com prioridade. Mas não acontece. Sabe por que acontece isso? Não quero preconizar aqui a rebelião nem nada, mas daqui a pouco, dentro de um hospital desses, ou de um órgão público, começa a surgir uma rebelião, hein? Isso aqui daqui a pouco começa a virar violência. Paulo, nessa área falta mais gestão do que recursos. Tem muito recurso público. O que a gente vê é uma má gestão dos recursos, má gerida. Quando pensaram na recriação da CPMF, nós fomos, nosso estado aqui, o OAB do nosso estado, foi das primeiras, foi a primeira, das primeiras não, foi a primeira que se levantou contra qualquer possibilidade de recriação da CPMF ou sob qualquer outro nome, justamente com este argumento. Nós entendemos que nós temos que priorizar a gestão nessa área de saúde. Até porque foi criada e não adiantou nada. Lógico. Ela já existiu e não adiantou nada. Vamos ver ao longo destes anos todos o que outras áreas, enfim. E a inspeção veicular? Aumento de imposto. Isso é aumento de imposto. Quer dizer, nós não podemos mais trabalhar com situações e principalmente com soluções simplistas. Sim. Nós não podemos pensar apenas no aumento de carga tributária. É gestão. Eu acho que este é o ponto fundamental. Agora, sobre a inspeção veicular, veja bem, se o fundamento da inspeção veicular é preservar o meio ambiente, que os carros que poluem sejam fiscalizados, você não tem sentido, não tem justificativa você querer fazer o carro novo ser inspecionado. Quem polui é o carro velho, mal regulado, em más condições, não é o carro novo. Então, pelo que eu tenho acompanhado o projeto, ele pretende que os carros novos também sejam fiscalizados. A inspeção veicular? Por que não examina pneu, lataria? Em realidade, eles examinam todo. Sob o nome de inspeção ambiental, eles examinam todos os componentes, se tá faltando, se o carro está bem regulado, enfim, luzes, pneus. Mas do carro novo. Em princípio. Mas fazer isso do carro novo tem sentido? Um carro com 2 anos, com 1 ano, um carro recém-comprado. Os caras estão vendendo carro com garantia de 5 e 6 anos, garantia de 5 ou 6 anos, e o boca aberta quer o quê? Vamos ao advogado de defesa, doutora Delicial. Não é de defesa, é imparcial. Eu defendo que os carros novos, em alguns países, 4 a 5 anos, não tem inspeção veicular. Depois disso, até uma certa idade é feita de 2 em 2 anos. E eu acho que nós temos que tirar de circulação são os carros caindo aos pedaços, fazendo uma grande pactuação com a indústria automobilística para que isso vá para o alto forno e a pessoa receba um bônus para poder comprar um outro carro, ou quem não tem condições de ter automóvel em condições de circular não tem condições. Então usa o transporte coletivo, temos que dar condições das pessoas ter transporte coletivo de passageiros de massa e não carro caindo aos pedaços para ir para o trabalho, seja lá o que for.
porque isso que não só atrapalha o trânsito, é um problema de segurança. Muitos dos acidentes no Brasil são carros que não têm freio, os pneus estão detonados. É claro que eu quero também que as estradas estejam em boas condições, porque até uma garotada aqui em Porto Alegre, da publicidade, fez uma coisa muito genial, que é a Porto Alegre capital do golfe. Então eles fizeram um filme de publicidade onde saem para a rua com seus tacos de golfe e usam os buracos para fazer um jogo de golfe. Então os governos têm que se antenar para essas questões. Na pista lateral ali, que não está em obras, do nosso túnel aqui da Conceição. Também. Ali vai faltar espaço para jogar bola. Aliás, quando é que termina aquela obra, hein? Mas é verdade. Quando é que termina aquela obra, afinal de contas? Só olha ali, sabe? Não, nós temos problemas com... E aí eu quero dizer o seguinte, tem cobrado o Congresso Nacional. Como nós temos a lei 8666 desde 93, portanto, há 18 anos, e nenhum deputado federal teve a coragem de mudar a lei das licitações. Porque isso é uma barbaridade, menor preço, sem ter condicionantes, isso é um absurdo. Concordo, a Praça da Matriz não está reformada, restaurada, tem dinheiro no banco do Monumenta, porque a empresa que ganhou faliu, não segurou. Na Praça 15, o chalé da Praça 15 ficou pronto dia 15 de fevereiro, em 3 meses o Simonetti conseguiu fazer o deck, fez tudo bonito, pagou a conta, iniciativa privada pagou. A praça do lado, que começou no mesmo dia, na mesma hora, tá lá com tapume, não tem luz, é um escândalo, estão prejudicando algo extremamente importante no centro de Porto Alegre. Por quê? Não tem fiscalização, segundo, a lei das licitações é uma barbaridade e os deputados federais, quero dizer assim, de todas as agremiações, não tem coragem, porque eles acabam se contentando com as tais de emendas parlamentares, porque com isso qualquer um se elege. Só um babaca não se reelege deputado federal no Brasil. O que é pior? É o deputado, o candidato ou o eleitor? O que estão elegendo, o lixo, eu vou repetir, não, o lixo que estão elegendo no centro do país, no norte e nordeste. Porque é o seguinte, então o cara tá na cadeia e foi eleito. O lixo na cidade é culpa das coisas. O cara tá preso, mal político é culpa não sei de o quê. Só falta dizer que tem um desembargador que não presta, é mal da política, que é mal do cidadão. Que isso? Eu não sei se as pessoas têm que dar exemplo. É o eleitor, o partido toda e o candidato. Toda a sociedade tem um governo que merece. Por que, Paulo, que a OAB, por exemplo, tem se destacado no cenário nacional, tomando posições importantes? Ela só tem ocupado esse espaço político porque a área política não consegue cumprir o seu papel. Mas se os parlamentos tivessem uma pauta dessas, como a OAB está pegando, a OAB não teria esse espaço. Ela cresce, a OAB cresce, uma entidade importante, mas por quê? Porque essas entidades não estão fazendo. A gente ouve a OAB se manifestar e tomar posições em todos os problemas. Quais são as vitórias que a OAB teve até agora? O conceito. Não, eu só quero. Eu sei que teve. Eu vou te responder por ele. Tu é o presidente da OAB? Sou. Se não sou você. O detalhe. O conceito da OAB na sociedade tem um nível que não pode ser questionado. E chega em momentos que chega a ser a última esperança da sociedade. É verdade. Amorfa e boca aberta. Porque se eu estou num hospital esperando há mais de 1 hora com dor e não me atende, eu pego a minha cadeira e quebro a capa. E vou perguntar se vocês são ovelhas. No ponto final, o presidente Cláudio Lamáquia vai falar sobre as vitórias da OAB.